Vá chorar no curral, coitada, disse Bastião, alto o bastante para o povo do parque de vaquejada Alto do Mandacaru ouvir por cima do som do locutor. Aqui é lugar de vaqueiro de nome, não de mulher com esmola na frente dos compradores. Se tem pena de si mesma, vai lá pra trás, que os boi entendem esse cheiro de pobreza. Iraci sentiu o rosto queimar, como se tivessem encostado brasa em sua pele. O sol de Sertânia, em Pernambuco, batia duro no chão de barro, levantando poeira fina por baixo das botas caras, das fivelas brilhando e dos chapéus engomados. Ela segurava uma sacola de pano desbotada contra o peito, onde trazia uma conta de remédio vencida, uma chave enferrujada e um pedaço de fita azul que parecia pequeno demais para pesar tanto. Ao redor, alguns riram baixo, outros fingiram olhar para os cavalos. O locutor engasgou a frase no microfone, mas logo voltou a anunciar o próximo lote, como se humilhação de pobre fosse só mais um barulho de festa. Bastião estava montado num cavalo alazão, com camisa branca bordada, bota nova e o sorriso de quem nunca precisou pedir licença para existir. Era chamado de Rei da Vaquejada, herdeiro da fazenda Baixa do Riacho, filho único de seu Valdomiro, o homem que durante anos mandou em gado, gente e silêncio naquela região. Iraci conhecia aquele curral antes de Bastião aprender a segurar rédea. Conhecia o rangido da porteira, o cheiro do couro molhado, o peso da ração no saco e o gemido dos bezerros quando faltava leite. Mas naquele dia, diante dos compradores de Arcoverde, dos políticos de chapéu e das mulheres perfumadas que se abanavam na sombra, ela era só a coitada que ele mandava chorar no curral. Ela não respondeu. O peito apertou, a garganta fechou, mas a coluna não dobrou. Iraci baixou devagar a mão que tremia, ajeitou a sacola no braço e olhou para Bastião sem pedir nada com os olhos. O silêncio dela pareceu incomodar mais do que qualquer grito. Dona Quitéria, mãe de Bastião, surgiu debaixo da tenda principal com um vestido de linho claro e um terço de ouro no pulso. Olhou Iraci de cima a baixo como quem avalia uma mancha no pano da mesa. "Essa mulher ainda está aqui?" perguntou com uma doçura venenosa. "Eu pensei que já tinham avisado. A casinha da cacimba vai ser derrubada segunda-feira. Aquilo não é moradia, é atraso. Vamos fazer baias novas para os cavalos de pista." Iraci apertou a chave dentro da sacola. A casinha da cacimba tinha telha torta, parede descascada e uma lâmpada fraca que piscava quando ventava. Mas era o lugar onde ela dormia desde menina, onde sua avó Mercês rezava baixinho antes de deitar, onde o fogão de duas bocas segurava panela de feijão ralo e café requentado. Era ali que ela pendurava roupa no arame, guardava remédio em pote de margarina e ajeitava as contas vencidas debaixo de um prato para não olhar toda hora. Derrubar aquela casa era arrancar o último pedaço de chão que ainda chamava pelo nome dela. "Eu só vim falar com seu Valdomiro", disse Iraci, com a voz baixa, mas firme. Bastião riu, inclinando o corpo na cela. "Meu pai não resolve mais assunto de gente abusada. Desde que adoeceu, quem fala pela fazenda sou eu. E eu estou dizendo, acabou a caridade. Você e aquela velha saem até domingo." Iraci sentiu a palavra velha bater mais fundo que a ofensa contra ela. Dona Mercês mal enxergava. Andava segurando nos móveis e ainda assim acordava antes do sol para varrer o terreiro com uma vassoura gasta, como se limpeza pudesse segurar a dignidade dentro de casa. Iraci deu um passo para trás. Um vaqueiro novo, desses que riam para agradar patrão, empurrou com o cotovelo uma cerca móvel, fechando a passagem. O ferro bateu no chão com estrondo. O cavalo de Bastião sacudiu a cabeça, e no mesmo instante, de dentro da tenda reservada, veio um som curto, um gemido preso, quase engolido. Seu Valdomiro estava ali, sentado numa cadeira de rodas,
meio escondido atrás de 2 colunas de lona. O chapéu velho cobria parte do rosto e uma manta fina cobria suas pernas. Depois do derrame, diziam que ele só mexia a mão direita e falava uma palavra ou outra, perdida. Iraci não o via de perto havia meses. Dona Quitéria sempre mandava dizer que ele precisava de descanso, que visita simples agitava o homem, que lembrança antiga fazia mal para doente. Mas naquele segundo, quando Iraci se virou para ir embora, a mão de seu Valdomiro bateu 3 vezes no braço da cadeira. Toque, toque, toque. O mesmo ritmo que ela conhecia de outro tempo, de uma noite de febre, de um menino pequeno respirando chiado no colo dela. Dona Quitéria se colocou na frente da cadeira. Levante essa lona, Januário. O vento está incomodando Valdomiro. Januário, o capataz, obedeceu depressa, fechando a vista. Iraci ficou parada só mais um instante. Seu Valdomiro tentou erguer os dedos, mas Dona Quitéria pousou a mão sobre a dele com força disfarçada de cuidado. Bastião já falava com 2 compradores, como se nada tivesse acontecido. A humilhação tinha sido jogada ao chão como resto de comida, e todos pisavam por cima para continuar a festa. Iraci saiu pelo corredor de tábuas, passando perto dos currais. Um bezerro preso numa baia estreita lambeu a grade, procurando água. Ela largou a sacola no chão, pegou um balde e encheu no tambor sem pedir autorização. Um menino que vendia água mineral olhou assustado. "Moça, vão brigar com a senhora." "Bicho com sede não espera orgulho de gente", ela respondeu. Quando o bezerro enfiou o focinho no balde, Iraci viu uma marca pequena no couro dele, perto da orelha esquerda. Não era a marca nova da fazenda baixa do riacho, aquele B grande dentro de um ferrão oval. Por baixo, quase escondida pela cicatriz antiga, havia 3 risquinhos tortos, como gotas de chuva caindo de lado. A mão dela parou no ar. Aquela marca não era de Valdomiro. Era a marca das novilhas de seu pai, Neco das Cacimbas, o homem que morreu com a coluna quebrada de tanto puxar água em ano de seca, e ainda dizia que gado também tinha memória. Iraci passou o dedo de leve sobre a cicatriz. 3 riscos de chuva. Sua mãe, Alzira, dizia que Neco escolheu aquela marca porque pobre no sertão reconhece riqueza primeiro no céu. Quando vinha chuva, vinha leite, vinha mandioca, vinha paz. Iraci não via aquela marca havia mais de 20 anos. As 5 novilhas tinham sumido na época em que Bastião, ainda bebê, quase morreu de pneumonia, e seu Valdomiro apareceu na porta da casa delas, pálido, desesperado, com o menino enrolado numa manta azul. Ela tinha 19 anos quando aquela noite aconteceu. A chuva caía grossa no telhado de barro, e a lamparina tremia em cima da mesa. Dona Quitéria tinha ido para Recife, diziam que por nervoso depois do parto. Seu Valdomiro chegou sozinho, com o filho roxo de febre no colo, a caminhonete atolada no caminho e o orgulho despedaçado nos braços. Iraci lembrou do peso daquele bebê quente contra seu peito, da boquinha procurando ar, dos dedos pequenos agarrando a fita azul do vestido dela. Lembrou de correr até o posto de saúde, de acordar enfermeira, de vender as 5 novilhas deixadas por seu pai para comprar remédio, oxigênio e pagar a viagem até o hospital de Arcoverde. Lembrou de seu Valdomiro ajoelhado no chão de cimento, prometendo com a voz quebrada que pagaria tudo, que nunca deixaria Iraci sem teto, que ela tinha salvado mais do que um menino, tinha salvado a alma de um pai. Depois o menino sarou. Dona Quitéria voltou. A promessa virou cochicho, o agradecimento virou distância. E meses depois, uma pulseira de ouro apareceu dentro da mala de Iraci. Ela foi acusada de roubo na cozinha da fazenda, diante das empregadas, e mandada para a casinha da cacimba, por favor. Como se fosse muita bondade não entregá-la à polícia. Iraci sabia que não tinha roubado. Sua mãe também sabia.
Mas Alzira já estava cansada de brigar contra a casa grande. Morreu 2 anos depois, com uma tosse seca e uma tristeza que nenhum chá curava. No caminho de volta para casa, Iraci sentou no banco duro do ônibus velho, olhando a caatinga passar pela janela aberta. A poeira entrava e grudava no suor do rosto. Na sacola, a conta da farmácia de Dona Mercês parecia mais pesada. A chave enferrujada batia no pedaço de fita azul a cada buraco da estrada. Aquela fita tinha sido arrancada da manta de Bastião, guardada por Iraci, não por saudade de Rico, mas porque tinha sido a primeira coisa que a mão do bebê segurou quando a febre começou a baixar. Quando chegou ao sítio Lagoa do Couro, já anoitecia. A casinha da cacimba estava com a porta encostada e Dona Mercês dormia sentada numa cadeira, com o rádio de pilha no colo. A panela no fogão cheirava a arroz queimado. A lâmpada fraca fazia sombra nas rachaduras da parede. Iraci tirou as sandálias, lavou os pés numa bacia e ficou um tempo parada olhando o terreiro. Segunda-feira, aquele chão podia virar entulho. Falou com ele? Perguntou Dona Mercês, sem abrir os olhos. Não deixaram? A velha respirou fundo. Quitéria não deixa nem defunto falar, minha filha. Imagine homem vivo querendo se arrepender. Iraci se virou devagar. A senhora sabe de alguma coisa que nunca me contou? Dona Mercês abriu os olhos leitosos, como se tivesse sido pega rezando por dentro. A boca murcha tremeu. Por muitos anos, ela fingira esquecer certas histórias para não doer mais. Mas naquela noite, depois da humilhação, o silêncio parecia ter perdido a serventia. Eu sei que tua mãe morreu com raiva guardada, disse a velha. E sei que Valdomiro prometeu de joelho. Não foi só dinheiro de remédio, não. Foram as novilhas de Neco. Foi teu nome, tua mocidade, tua paz. Quando Quitéria voltou e viu o menino agarrado em tu, chamando teu cheiro no choro, ela enlouqueceu por dentro. Mãe rica também tem inveja, Iraci. Só esconde com perfume. Iraci sentou devagar. A chuva começou fina no telhado, primeiro como areia, depois como dedos batendo. Dona Mercês contou que, depois que Bastião sarou, Valdomiro tentou devolver as novilhas com cria, mas Quitéria disse que aquilo mancharia a família. Disse que o povo ia comentar que uma moça pobre tinha sustentado a fazenda. Disse que Bastião cresceria, ouvindo que devia a vida a uma filha de lavadeira. Então inventou a pulseira, não para prender Iraci, mas para colocá-la num lugar de vergonha, onde qualquer cobrança futura parecesse abuso. E Valdomiro aceitou? Iraci perguntou. Aceitou por covardia. Homem rico, quando é covarde, chama medo de prudência. A frase entrou no peito de Iraci sem fazer barulho. Ela não chorou. Levantou, abriu a caixa de costura de sua mãe e tirou de dentro um pano cru, dobrado há anos. Ali estava o pedacinho de fita azul, uma medalhinha de São José amassada e um botão pequeno de madrepérola. Coisas de um bebê que não era dela, mas que ela tinha segurado entre a vida e a morte, enquanto a mãe dele estava longe demais para ouvir o chiado do peito. Na manhã seguinte, antes que o sol rachasse o chão, Iraci foi até a venda de Zefa Rendeira, na entrada de Sertânia. Zefa era uma mulher de língua solta e coração desconfiado, dona de um balcão cheio de rapadura, sabão amarelo e cadernos de fiado. Tinha visto muita gente importante comprar silêncio com dinheiro miúdo. Quando Iraci perguntou sobre a antiga enfermeira do posto, Zefa parou de cortar fumo. Salete mora depois da Ponte Seca, mas cuidado, tem coisa que quando acorda não volta a dormir. Eu também não voltei a dormir, Zefa. A casa de Salete ficava atrás de um pé de umbu, com roupa branca no varal e cheiro de café forte. A ex-enfermeira abriu a porta com uma toalha no ombro e reconheceu Iraci antes que ela dissesse o nome. Não sorriu, só deixou a porta mais aberta. Demorou, falou. Lá dentro, Salete guardava caixas de remédio vazias, santinhos de missa e cadernos antigos do posto,
porque dizia que prefeitura joga papel fora como se gente pobre não tivesse passado. Iraci não pediu documento, não pediu milagre, pediu lembrança. Salete passou a mão pelas capas mofadas até achar um caderno de capa verde, com os cantos comidos por traça. Abriu numa página marcada com uma folha seca. Bastião Valdomiro, 1 ano e 3 meses. Pneumonia forte. Acompanhante: Iraci. Medicamento comprado fora. Oxigênio pago em dinheiro. Observação: 5 novilhas vendidas para custear transporte e internação. Iraci olhou aquelas linhas como quem olha uma ferida antiga finalmente lavada. Não era cartório, não era papel de doutor engravatado. Era letra de plantão, escrita às pressas por uma mulher cansada, no meio de noite de febre. Mas ali estava a verdade que tinham chamado de mentira durante metade da vida dela. Salete foi até um armário e tirou uma pulseirinha de plástico amarelada. Isso ficou no posto. Eu guardei porque Quitéria voltou querendo sumir com tudo. Disse que lembrança de doença atraía doença. Mas eu sabia que não era medo de doença. Era medo de dívida. Na pulseira, quase apagado, lia-se o nome de Bastião e a data. Preso ao plástico, havia um fio azul desbotado, igual ao que Iraci guardava na caixa de costura. A mão dela tremeu pela primeira vez, desde a vaquejada. "Por que a senhora nunca falou?" perguntou Iraci. Salete baixou os olhos. "Porque eu tinha 3 filhos pequenos e Valdomiro pagava o remédio da minha mãe. Porque Quitéria sabia do medo de todo mundo. Porque eu fui covarde também. Só que covardia envelhece dentro da gente. E uma hora começa a feder." Iraci saiu com o caderno emprestado dentro da sacola e a pulseira embrulhada num pano. No caminho, passou pelo curral velho da fazenda baixa do riacho, onde as baias antigas seriam demolidas. A porteira estava sem cadeado. Talvez por descuido, talvez porque alguém quisesse que ela entrasse. O vento arrastava palha pelo chão. Havia coxos quebrados, arreios pendurados, latas vazias de sal mineral e um cheiro de passado preso no couro ressecado. No fundo do galpão, Iraci encontrou o bezerro da marca de 3 riscos de chuva, junto de outros animais novos. Aproximou-se devagar, falando baixo, como seu pai ensinara. Olhou um por um. Em 4 deles, por baixo da marca grande da fazenda, havia a cicatriz antiga dos 3 riscos. Não eram simples bezerros. Eram descendentes das novilhas de Neco. Tinham sido remarcados geração após geração, engolidos pelo ferro dos ricos, mas a pele ainda guardava a primeira queimadura. Quando ela saiu do curral, Januário estava do lado de fora. O capataz segurava um pedaço de corda e não parecia surpreso. Era um homem seco, de olhos fundos, que trabalhava para Valdomiro desde moço e obedecia à dona Quitéria desde que aprendeu que salário atrasa menos para quem não faz pergunta. "A senhora não devia mexer nisso", ele disse. Eu não mexi, só olhei. Tem olhar que derruba a casa. Iraci encarou Januário. "A minha já vão derrubar." Ele desviou o rosto. Por um segundo, pareceu querer falar. Depois só enfiou a mão no bolso e deixou cair perto da porteira um chaveiro velho, fingindo que não era com ele. Iraci esperou ele ir embora. Abaixou e pegou. Era a chave do quarto de arreios, o único cômodo do galpão que sempre ficava trancado. Naquela noite, Iraci não contou a dona Mercês tudo o que encontrou. Fez café, amassou macaxeira, deu remédio à velha e lavou 2 mudas de roupa na bacia. O mundo podia estar ruindo, mas a vida simples não parava para esperar justiça. A água ficou escura de barro. As mãos dela arderam no sabão. Quando Dona Mercês dormiu, Iraci acendeu a lamparina, pegou a chave deixada por Januário e voltou sozinha para a fazenda. O quarto de arreios cheirava a mofo, rato e couro velho. Na parede, uma fileira de celas brilhantes mostrava o presente rico dos homens que desfilavam na pista. No chão,
Escondida atrás de um baú de ferramentas, havia uma caixa de madeira com o nome de Valdomiro queimado na tampa. Iraci não arrombou. A fechadura estava aberta, como se alguém tivesse cansado de proteger mentira. Dentro havia ferragens antigas, uma manta azul quase desfeita, um chocalho pequeno de lata e um ferro de marcar com 3 riscos de chuva. Iraci tocou o ferro e sentiu o corpo inteiro voltar para a infância. Seu pai esquentava aquele ferro no braseiro e dizia que marca não era para humilhar bicho, era para lembrar responsabilidade. Quem marcava, cuidava. Quem cuidava, respondia. Dentro da caixa havia também um maço de fichas de gado, não organizadas como documento de gente fina, mas como anotação de vaqueiro. Estrela, rendeira, chuva braba, menina do açude, flor da noite. Ao lado de cada nome, um risco pequeno, repetido. As 5 novilhas. Uma voz surgiu na porta. Ele guardou isso como quem guarda pecado. Iraci virou assustada. Era Januário. O capataz estava sem chapéu, e a ausência do chapéu deixava seu rosto menor, mais velho. Por que está me ajudando agora? Porque segunda-feira eu ia derrubar sua casa, ele respondeu. E hoje, quando vi a senhora dando água ao bezerro, lembrei de Alzira, fazendo o mesmo num ano em que nem patrão tinha coragem de chegar perto dos bichos magros. Eu já calei demais. Januário contou que Valdomiro tentou falar muitas vezes depois do derrame. Batia 3 vezes na cadeira quando via Iraci de longe. Apontava para o curral antigo. Dona Quitéria dizia que era espasmo. Quando ele chorava, ela mandava aumentar o remédio. Bastião nunca entendia. Cresceu ouvindo que Iraci era uma aproveitadora, filha de mulher abusada. Gente que recebeu favor e ainda queria mais. Cresceu com a mentira servida no prato, passada com manteiga, abençoada na mesa. E ele? Iraci perguntou. Valdomiro sabia que iam derrubar minha casa? Januário apertou a boca. Sabe. E sofre. Mas sofrimento de quem deixou acontecer não apaga o que aconteceu. Iraci levou o ferro, a manta azul e o caderno de Salete para casa. Não dormiu. Ficou sentada perto da janela, ouvindo a respiração pesada de Dona Mercês e os pingos de chuva escorrendo da telha quebrada para uma panela no chão. Pela primeira vez em anos, a raiva não veio como fogo, veio como clareza. Ela não queria destruir Bastião, não queria tomar a fazenda, vestir linho, sentar em mesa grande. Queria que parassem de chamar dívida de caridade. Queria que o nome de sua mãe saísse do lugar sujo onde Dona Quitéria o tinha jogado. Queria ficar de pé no mesmo chão onde tentaram fazê-la se ajoelhar. No sábado, a cidade inteira voltou ao Parque Alto do Mandacaru. Era o último dia da vaquejada, com leilão dos animais mais valiosos da fazenda Baixa do Riacho. O lote principal era um touro novo, chamado Rei da Cacimba, anunciado como orgulho de Bastião. Sangue limpo, linhagem da casa. O animal entrou na pista com o couro escovado, cabresto novo e 2 vaqueiros puxando pelas argolas. O locutor falava como se narrasse coroação. Iraci chegou sem pressa. Usava um vestido simples de algodão, sandália baixa e o cabelo preso na nuca. Na mão, levava a sacola de pano. Ao lado dela, vinha Salete, segurando o caderno verde contra o peito. Um pouco atrás, Januário empurrava a cadeira de rodas de seu Valdomiro. Quando o povo viu o velho patrão fora da tenda, um murmúrio correu mais rápido que vento em mato seco. Dona Quitéria levantou-se de repente. Valdomiro não podia sair. Quem autorizou isso? Seu Valdomiro ergueu a mão direita. Os dedos tremiam, mas a ordem era dele. Januário parou no meio da pista. Bastião, que segurava o microfone para agradecer os compradores, fechou o sorriso. Que palhaçada é essa? Perguntou ele, olhando para Iraci. Veio chorar no curral de novo? Iraci respirou fundo. O mesmo curral, a mesma poeira, a mesma gente. Só que agora o silêncio dela não era ferida. Era escolha.
Não vim chorar, Bastião. Vim devolver uma coisa que sua família escondeu tempo demais. Dona Quitéria desceu da tenda com passos duros. Essa mulher está perturbada. Tirem ela daqui. Ninguém tira, disse seu Valdomiro. A voz saiu torta, arranhada, quase quebrando no meio. Mas saiu. O parque inteiro calou. Bastião olhou para o pai, como se tivesse visto um morto levantar. Seu Valdomiro tentou falar mais, mas a boca falhou. Iraci se aproximou sem tocar nele. Tirou da sacola a manta azul desbotada e a pulseira de hospital. Depois abriu o caderno de Salete na página marcada. Quando você tinha 1 ano e 3 meses, Bastião, sua mãe não estava na fazenda. Seu pai chegou de madrugada na casa de Alzira, minha mãe, com você quase sem respirar. Quem passou 3 noites no posto segurando você, fui eu. Quem vendeu as 5 novilhas de meu pai para pagar seu oxigênio, fui eu. Quem prometeu devolver tudo e nunca deixar minha família sem casa foi seu pai. E quem transformou essa dívida em acusação de roubo foi sua mãe. O murmúrio cresceu. Dona Quitéria riu, mas o riso saiu seco. Que história baixa. Uma caderneta velha e pano mofado agora valem mais que palavra de família? Iraci não alterou a voz. Palavra de família foi o que me condenou. Agora eu trouxe coisa que pele de boi não esquece. Ela caminhou até o touro rei da cacimba. Os vaqueiros olharam para Bastião, sem saber se impediam. Iraci pediu licença ao animal com um som baixo, antigo, um aboio quase sussurrado. O touro, inquieto até então, parou de bater a pata. Ela levantou a dobra de couro perto da orelha esquerda e mostrou a cicatriz escondida sob a marca grande da fazenda. 3 riscos de chuva. Essa marca era de Neco das Cacimbas, meu pai. Está nos bezerros do curral velho. Está nas fichas que Valdomiro guardou. Está debaixo do ferro de vocês, porque tentaram cobrir uma origem pobre com marca de rico. Bastião desceu do cavalo devagar. O rosto dele perdeu a cor. Ele olhou a cicatriz no touro, depois a manta azul, depois a pulseira. Parecia procurar uma saída dentro da própria memória. Iraci tirou do pano a medalhinha amassada de São José. Você tinha medo de dormir sem isso. Eu amarrava na ponta da manta. Quando sua febre baixou, você segurou uma fita azul e não soltou. Tem uma cicatriz pequena atrás do seu ombro direito, da injeção que inflamou porque o remédio chegou tarde. Sua mãe dizia que era marca de vacina comum. Não era. Bastião levou a mão ao ombro sem perceber. Aquele gesto derrubou mais gente que qualquer grito. Dona Quitéria viu e avançou. Chega! Você não tem direito de falar do corpo do meu filho. Eu não queria ter esse direito, Iraci respondeu. Ganhei quando ninguém mais ficou. Dona Quitéria perdeu a máscara por um instante. O rosto bonito se torceu. Não de culpa, mas de raiva antiga. Você sempre se achou importante porque ele chorava no seu colo, ela disse, esquecendo o público. Uma empregadinha querendo lugar de mãe. Eu voltei para minha casa e encontrei meu filho quieto nos seus braços. Meu marido agradecendo a você como se eu não existisse. Você queria o quê? Que eu passasse a vida ouvindo que uma pobre salvou o sangue dos Arcoverde. O nome da família saiu da boca dela como um prato quebrando. Bastião recuou um passo. Seu Valdomiro fechou os olhos e uma lágrima desceu no rosto enrugado. Não era a confissão que Iraci esperava, mas era a que Dona Quitéria entregou por orgulho. Salete ergueu o caderno. Eu estava no posto. Essa moça não roubou pulseira nenhuma. A pulseira de ouro apareceu na mala dela, depois que Dona Quitéria mandou limpar o quarto. Eu calei porque tive medo. Hoje não calo mais. Januário tirou o chapéu e mostrou o ferro de marcar com 3 riscos de chuva. Essas novilhas levantaram essa fazenda na seca. Todo vaqueiro antigo sabe. Só fingiu esquecer porque precisava do emprego. O parque ficou em silêncio. Não foi silêncio bonito. Foi daqueles pesados que mostram o tamanho da covardia coletiva.
Alguns homens que riram de Iraci no primeiro dia baixaram a cabeça. Mulheres que antes se abanavam com nojo, agora apertavam as bolsas no colo, sem saber onde colocar os olhos. O locutor desligou o microfone devagar, mas a vergonha já tinha sido transmitida no alto-falante de todo jeito. Bastião olhou para a mãe. A senhora inventou que ela roubou? Dona Quitéria ajeitou o terço no pulso, tentando recuperar a pose. Eu protegi você. De quem? Da humilhação de dever sua vida a ela. A frase ficou no ar como ferrão. Bastião não respondeu. Pela primeira vez, o vaqueiro rico parecia pequeno dentro da própria roupa. Virou-se para Iraci e a boca dele tentou formar pedido de desculpa, mas ela levantou a mão antes. Não gaste perdão agora para aliviar seu peito. Perdão dito no susto vira outro tipo de vaidade. Seu Valdomiro estendeu a mão para ela. Iraci se aproximou, mas não se ajoelhou. Ele segurou os dedos dela com pouca força. A voz saiu em pedaços. Eu devia tudo. Iraci engoliu seco. Durante anos, imaginou que ouvir aquilo curaria alguma coisa. Não curou. Só abriu espaço para a dor respirar. Devia, seu Valdomiro. E dívida com gente viva não se paga só com lágrima. O velho fechou os olhos em concordância. Bastião, ainda pálido, chamou 2 funcionários e mandou suspender o leilão do rei da cacimba e dos lotes marcados com a linhagem antiga. Dona Quitéria tentou protestar, mas ninguém se moveu a favor dela. A autoridade que antes parecia ferro virou pano molhado. O dinheiro, o sobrenome, a tenda branca, tudo continuava ali, mas já não protegia do olhar do povo. Nos dias seguintes, Sertânia só falou daquilo. No mercado, na fila do posto, na porta da igreja, na sombra da oficina. Cada pessoa contava a história de um jeito, sempre aumentando uma parte para diminuir a própria culpa. Diziam que Iraci tinha chegado com o advogado, mas não tinha. Diziam que tinha gritado, mas ela não gritou. Diziam que Dona Quitéria desmaiou, mas ela apenas foi embora dura, com o terço de ouro apertado no punho, como se ainda pudesse rezar contra a verdade. A casa da cacimba não foi derrubada. Na segunda-feira, em vez de trator, chegaram pedreiros para escorar parede, trocar telha e refazer a porta. Iraci não sorriu quando viu. Disse apenas onde a água escorria, onde o chão afundava, onde Dona Mercês precisava de uma barra para apoiar a mão. Bastião apareceu no fim da tarde, sem cavalo, sem chapéu caro, com os olhos fundos de quem não dormiu. Eu mandei depositar o valor das novilhas corrigido, mais a venda dos animais da linhagem, disse ele. Meu pai quer passar a casa para o seu nome. Iraci estava estendendo lençol no varal. O vento levantava o pano branco contra o céu limpo depois da chuva. Seu pai quer ou você quer limpar a vergonha da família? Bastião ficou calado. Aquela pergunta doeu porque não era injusta. Os dois, ele respondeu baixo. Iraci prendeu o lençol com um pregador de madeira. Então comece aprendendo a diferença. O que é meu eu aceito? O que é culpa de vocês, vocês carregam. Ele tirou do bolso a medalhinha de São José, a mesma que Iraci tinha mostrado no parque. Posso ficar com isso? Ela olhou para o objeto. Por muitos anos, guardou aquela medalha como prova íntima de que um dia foi necessária para alguém que depois a desprezou. Agora, não precisava mais dela para lembrar quem era. Pode, mas não use no pescoço como enfeite. Coloque onde você consiga olhar todo dia sem se achar vítima. Bastião assentiu. Antes de ir embora, parou no terreiro. Eu sinto vergonha do que disse. Iraci pegou a bacia de roupa molhada. Sentir vergonha é começo, não é chegada. Dona Quitéria não voltou à fazenda por semanas. Foi para a casa de uma irmã em Caruaru, levando malas, joias e a versão de que tinha sido traída por ingratos. Mas as versões dela já não entravam inteiras nos ouvidos de ninguém. Seu Valdomiro permaneceu na baixa do riacho, mais calado do que antes, porém com a cadeira agora sempre virada para o curral velho.
Pediu que o ferro dos 3 riscos de chuva fosse pendurado na parede da sala principal, ao lado dos retratos de família. Iraci soube e não foi ver. Algumas reparações não precisavam da presença dela para existir. Com o dinheiro que recebeu, Iraci pagou a farmácia de Dona Mercês, comprou um colchão novo para a velha, refez o fogão e mandou buscar de volta 2 vacas descendentes da linhagem de seu pai. Não chamou de conquista, chamou de acerto. Quando Zefa Rendeira perguntou se agora ela ia botar placa bonita na porteira, Iraci riu pela primeira vez em muitos dias. Placa para quê? Quem sabe ler meu nome agora lê até sem tinta. A vida não virou festa. Dona Mercês continuou esquecendo panela no fogo. A chuva continuou entrando por uma fresta até o pedreiro voltar. O povo continuou curioso demais, batendo palma na frente e cochichando pelas costas. Mas havia uma diferença. Quando Iraci passava pela feira, ninguém mais dizia coitada em voz alta. E se alguém pensava, guardava para si. Não por medo de barraco, porque Iraci não fazia. Guardava porque agora sabia que silêncio de mulher simples podia esconder uma história maior que a vaidade dos ricos. Meses depois, na primeira manhã de inverno, Iraci abriu a porteira da casa da cacimba e soltou as 2 vacas no pasto pequeno, atrás do terreiro. O capim ainda estava molhado. O sol subia devagar por cima dos mandacaros, dourando a terra que por tanto tempo pareceu só poeira. Dona Mercês, sentada na cadeira nova perto da porta, perguntou se os bichos tinham nome. Iraci olhou para as vacas, para o curral velho ao longe, para a casa que quase virou entulho e para a chave enferrujada pendurada agora num prego limpo, dentro de sua própria parede. Uma vai se chamar Alzira, disse. A outra, Chuva. A velha sorriu sem mostrar os dentes. O vento passou pelo varal, balançando vestidos simples, panos de prato e lençóis brancos. Iraci pegou o ferro antigo de 3 riscos, não para marcar bicho, mas para encostar na madeira da porteira, como quem devolve um nome ao lugar certo. Não havia aplauso, nem microfone, nem tenda cheia. Só o som das vacas mastigando, a chaleira começando a ferver e uma mulher de pé no terreiro, olhando o mundo sem baixar a cabeça. O curral onde mandaram que ela fosse chorar continuava lá. Mas naquela manhã, Iraci não chorou. Abriu a porteira, respirou fundo e deixou a luz entrar. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção, requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!